Nostalgia Gaúcha Podcast. A história da música de baile resgatada em entrevistas com muitos causos, versos, histórias contadas por quem viveu a época de ouro da música de baile. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Nostalgia Gaúcha Podcast. Buenas amigos, buenas amigas, em que alegria estar retornando a mais uma gravação do Nostalgia Gaúcha Podcast. Hoje é dia 28 de julho de 2023, hein? Tô falando isso porque daqui a pouco eu vou contar uma novidade para os amigos aí. Mas, bueno, nosso convidado de hoje é especial. Ele é um baita de um amigo, conheci há uns par de anos aí. O homem é cantor, é compositor, toca bateria, toca gaita ponto e canta, hein? Meu amigo Gilmar da Rosa, o parente, como é que tu tá, tchê? Buenas, Rodrigo, graças a Deus, satisfação, tudo bem. Faceiro, uma barbaridade por estar bem de saúde, bem com a vida e vir participar do teu podcast aqui, ser convidado, pra mim é uma honra. Mas, homem do céu, eu que fico faceiro. Quando eu te mandei mensagem no Instagram lá, tu já respondeu no ato já, né? Claro. Eu vou. Que bom, né? Nem todos são assim, né? Mas quem vem a gente fica muito feliz, né? É mais um passo, como fala o tio Gildinho, né? Com certeza, eu sempre me dispus a estar pronto, né? Na medida do possível, quando eu não tenho algum compromisso, com certeza, eu não nego o estrivo, como diz o gaúcho. Né? Gilmar, a gente sempre gosta de começar, ter uma trilha, sabe? Pra gente seguir, uma conversa ampla, sadia, né? Desprovida de qualquer maldade, né? De vez em quando tem umas pegadinhas no meio aí, mas claro, isso mas é normal. Conta pra nós aí, Gilmar. Quem que é o Gilmar da Rosa? Ei, rapaz. Da onde é que vem esse gaúcho? Esse índio velho aí, asquetal, né? Na verdade, é uma pergunta interessante e é preciso, né? Sim. Mas eu acho que todos, né, se sentem um pouco... Sabe como é que eu vou falar isso? Porque a gente... É ruim falar de nós, exatamente, né? Exatamente. Mas o Gilmar da Rosa é missioneiro, né? Missioneiro da região das Missões ali, Missões Alto Uruguai, porque já faz divisa com a Argentina praticamente, né? Nossa, bem pertinho. São 9 quilômetros do Rio Uruguai, onde eu nasci. E esse aí é o gaúcho, né? Lá das Missões, missioneiro. Começou já desde pequeno, acho que com uns 9, 10 anos já comecei a arranhar um violãozinho. E é um índio velho fronteiriço, missioneiro e cantador. Exato, tudo de bom. É. Mas daí, como é que surgiu ali, como é que tu começou na música ali? Tipo, já começou solo nos festivais? Começou... Não, na verdade eu nasci num berço de músicos, né? O meu pai era músico, era acordeonista, gaiteiro. Ele tinha um conjunto com os irmãos dele, antes de eu nascer já, né? E então vem dessa linhagem aí, né? Eu tenho 4 irmãos que são os mais velhos, no caso da minha penca, né? Sim. De irmãos. Tem 3 mais velhos que eu sou desses 4 o mais novo. E depois deu uma pausa e teve mais 3, mas enfim, depois nós contemos daí. E eu sempre, desde pequeno, vi o pai tocar, né? Ensaiar com meu tio, e isso veio em casa, despertando, né? Aquela vontade, já vem no sangue, né? Então ali no 12 para 13 anos eu já comecei a cantar, já cantava um pouco afinado. E aí, sabe como é que é, né? A família sempre quer que o pequeno cante, né? Que ele faça alguma coisa. Né? Exatamente. Quando chega uma visita, vem aqui, canta uma música, ou toca uma música. É normal, né? Isso é assim, né? Quer mostrar o talento do filho, né? As famílias são assim. E daí por diante eu fui desenvolvendo esse trabalho. E com 13 anos eu já fui já participar de festas, já cantar junto com o conjunto que o pai tocava lá na região, né? Que daí já não existia mais o conjunto dos irmãos dele. Ele já tocava... fazia um trabalho, como é que eu vou dizer, paralelo, né? Sim. Prestando serviço num outro conjunto lá, o pai. É empregado? Então, isso, exatamente. E o meu irmão, um dos meus irmãos. E começaram a me convidar, porque em casa nós ensaiávamos, e eu já fazia uma voz no vocal, né? Sim. Fazia a primeira voz ali, a voz aguda, normalmente já... E aí começaram a me levar junto, para me ajudar a cantar nas festas, para ficar mais com peso, né, os vocal. Em vez de fazer uma dupla, fazia um vocalzinho, já era diferenciado na região, né? Já é melhor. E a partir dali eu me despertou a tocar bateria, né? Quase que sempre a bateria é um instrumento bastante visado, né, pelas crianças principalmente.
Eu acho que em função do barulho, né? Componente, né? Que é um troço grandão, cheio de alumínio ali, Se tu gostar do violão e não tiver em casa, tu não tem como tocar, né? Agora, baterista não tem, tu bate numa panela, numa lata, né? As mães ficam felizes, né? Num balde. Então, aí a partir disso, eu comecei na região, tudo coisa perto, né? 30, 40 quilômetros, a gente tocava 1, 2 bailinhos na semana, no fim de semana. E era na época que não tinha nada, a bateria não era microfonado, era tudo acústico, né? Sim. Só saía a voz mesmo nas caixas e a gaita, né? E o baixo. Era coisa bem caseira, bem né? Simples, né? Exatamente. E daí por diante eu comecei a cantar e de repente peguei a bateria e já me saí mais ou menos. E dali foi, né? Foi evoluindo devagarinho dentro do instrumento e também da parte vocal. Eu acho que com 14 anos, eu já tava firmezito, já tava cantando e tocando, já tava oficial no conjunto, né? Ah, é? Me oficializaram, Como é que era o nome do conjunto? Porteira do Rio Grande. Opa, nome bonito, era né? Era bonito, sim. Era um conjunto regional ali, sim, tipo, que atingia no máximo 5, 6 cidades e aquelas comunidades do interior, né? Tudo coisa bem, que isso já faz, 94 foi mais ou menos, 93, 94, já vai para 30 anos, né? 30 anos. Então, a condição da região era não era muito evoluída, sabe? A gente tocava muita festa ainda com a eletricidade não tinha, né? Aí ele usava a bateria de caminhão, do trator, para tocar os amplificadores, tocar a bateria. Eu cheguei a tocar muito baile, assim. Legal. Tinha 2 microfones, 3, a gaita plugada, aí um contrabaixo numa caixinha separada, guitarra junto com as vozes e gaita. E a bateria era acústica, né? E era assim que a gente se divertia. E como é que isso foi lá nas missões, então, né? E daí como é que foi, ao que tu decidiu seguir na música ali? Você ficou por lá ainda ou tu veio para mais pro centro do estado ali, como é que... Na verdade, lá, a gente tocou um tempo com esse conjunto, né? O pai e meu irmão em 3, na verdade, eu, o pai e o meu irmão, isso. E mais o cara, né? Tinha um outro guitarrista de fora. Mas da minha família era nós 3 que tocava. Só que eu tinha mais 2 irmãos mais velhos, né? Na verdade, desses 4, eu e o mais velho que eu, os 2 mais novos dos 4 que tocavam com o pai. E os 2 mais velhos um já estava em Porto Alegre, o outro também já estava em Hamburgo. E só que uma época eles voltaram para lá, e aí foi pensado em montar um conjunto nós mesmos, né? Da nossa família. A família dele. Exatamente, que daí surgiu os Marques ali, né? Os Marques. Então a gente atuou muito tempo na região lá, com esse nome, os Marques. No Tranco do Rio Grande. No Tranco do Rio Grande. Esse baita trabalho, né? Exatamente. Aí eu acho que no 98 para 99 a gente veio, a família inteira se mudou, né? Mudou para Novo Hamburgo. Para São Leopoldo. São Leopoldo. É do lado, né? Daí a gente incrementou um pouco mais, colocou mais um gaiteiro e o conjunto começou a tocar mais fora, fazer trabalhos mais intenso, né? Profissional. Exatamente, e é onde que a gente gravou esse CD aí, no ano 2000. 2000. No ano 2000 que foi lançado esse CD, do primeiro CD. Meu primeiro trabalho, na verdade, né? Discográfico. Foi em 2000. Como é que foi entrar no estúdio? É diferente, né? Pra nós que eu recém tinha vindo de fora, né? Chucro, igual um cavalo solto no mato. É difícil um pouco, mas eu tive sorte porque eu conheci logo de chegada, quando eu cheguei na região metropolitana ali, eu fui atrás, né, de conhecer pessoas, eu queria ser artista, eu queria, né? Sim. E aí quando eu conheci o Regis Marques. E aí ligando o nome dele com o nosso sobrenome que nós usávamos como grupo, que esse sobrenome vem do grupo que o pai tinha com os irmãos dele, que era Irmãos Marques. Lá na fronteira. Lá na fronteira, primeiro antes de eu nascer ainda. Só que quando nós montamos esse conjunto aí, da nossa família, os meus irmãos e o pai, aí o pessoal que gostava muito dos antigos lá falou, não, você tem que botar os Marques, tem que continuar, tem que colocar. Aí, em vez de irmãos, a gente colocou os Marques. Aí simplificou. E deu certo. Deu certo, graças a Deus. Só que daí teve um tempo ali que comercialmente, teve uma época ali, quando entrou um pouco a Tia Music, o nome comercialmente não era. Vinha. Exatamente. Então a gente, até a questão de conversa com o empresário e reuniões e tudo, houve uma ideia de se arrumar um outro nome ou linkar um com o outro. E aí onde vem o Força Gaúcha, né? Daí vem o Força Gaúcha. Após ali a mesma turma, né? Só que mudou o nome, né?
Só mudou a marca, mas como disse, mudou a música, mas a noiva é a mesma. Aqui já foi lá em 2002, 2003, né? Isso. Vem esse baita trabalho, né? Ficou, CD muito bom, né? Muito bom, exatamente. Tem até, eu escutava muito as rádios lá na época, pela internet não, parabólica, sabe? Conseguia pegar um sinalzinho da Rádio Liberdade, alguma coisa, pegava lá e rodava. E quando eu escutei essa aqui, ó, pra fandanguear. Aquele louco gritando no meio da música ali. Bem louco, Falei, que coisa diferente, não tinha, né? Sim, sim. Que coisa legal. Daí que eu fui pesquisar. Essa música aí, ela é na verdade, ela é um solo de gaita, né? A música original da Pra Fandanguear. Da Paixão, Pra Fandanguear. Que isso veio uma ideia do empresário que a gente tinha em Porto Alegre, que era o Léo 14, que vendia os Monarcas também na época. Falecido, né? Saudoso, exatamente, né? Ele me mostrou a música e disse, tu podia colocar uma letra nisso aqui. Na época eu tava escrevendo bastante, sabe? Eu tava fazendo bastante coisa legal, assim. Eu escutei a música, cara, acho que dá certo. Levei e aí escrevi a letra, né? Em cima da melodia e da gaita do Eliseu Vargas, que é o Capim, né? Sim. Que essa música aí, original, é o Bugio Vinagre que os Monarcas gravaram naquele CD lá. A gaita dos Monarcas, acho que se não me engano. Aquele disco, né? CD, disco, exatamente. Que legal, não sabia. Exatamente. Aí a gente gravou lá o Regis que gravou, ele produziu, o Regis Marques. Até ele, eu não conheci, mas como é que nós vamos pegar a liberação desse cara agora? Do Capim, né? Será que lá pra cima, né? Ele mora no Mato Grosso, né? Será que ele libera? Eu só ouvia falar, não tinha nem noção, né? Aí a gente conseguiu o telefone dele, o Regis ligou. Da casa dele mesmo. Daí mostrou, o Regis era conhecido, né? Sim. Não, de pronto, liberou, só que daí a gente, como ela era bugio, né? Era um pouco mais cadenciada, a gente jogou ela um pouquinho pra cima, e mudamos pra vaneira e colocamos o nome, né? Diferente, Pra Fandanguear daí. Do bugio virou vaneira com letra. Foi em parceria daí? Exatamente, parceria com o Eliseu Vargas, com o Capim. Que legal. É muito bacana, foi. E uma música que tocou bastante, ainda toca, foi regravada pelo Fogo de Chão. O Fogo de Chão regravou, depois, se eu não me engano, o grupo de Casa, lá de Porto Alegre também regravou ela. E foi uma música que tocou bastante na época. Sim. Também tem aqui a Pó de Chão Batido, né? Acho que é do... Pó de Chão Batido. Saudoso Leonardo, né? Não, essa música é do antigo grupo Os Muripás. É um conjunto bem antigo. Não sei se tu já achou esses caras aí. Já pesquisei alguma coisa. Os Muripás. Os Muripás. Essa música era do... Agora me fugiu o nome do autor, mas deve estar ali. Eu achava que era do... Também foi um recolhido, assim, que a gente foi procurar. Eu tava numa chácara uma vez, olhando uns discos de um amigo meu lá. Ele tinha os vinil, né? E ele tava ouvindo alguma coisa antiga, assim. Aí tocou esse chamamento. Opa! Acho que aqui nós vamos tentar, se a gente conseguir liberação, vamos regravar isso aqui. E deu certo. Também é uma música muito boa, né? É uma música antiga. Né? Tem a melodia bonita, a letra bonita. É um instrumental bem requintado, né? E a gente teve felicidade. Esse disco é um disco que representou muito para mim, né? Na minha carreira, assim. Porque tem bastante composição minha. E pro tamanho que nós tinha, né, no mercado, assim, porque tu sabe que é difícil, né, quando tu tá iniciando. Naquela época, né, que tinha que ter tudo, né? Tudo, exatamente. E não tinha a facilidade que hoje tem, né, na internet e tudo. E até hoje ainda existe isso, viu? Mas na época era pior ainda. Porque só tinha era só rádio e deu, né? E aí tinha muito jabá, né? Pra tocar música na rádio, ainda hoje existe isso ainda. Mas só que hoje ainda tem a internet, que tu consegue jogar e fazer outro tipo de mídia, né? Sim. Mas na época nós era restrito a trabalhar com as rádios. E daí tinha algumas que judiavam, né? Tipo, ainda mais um conjunto que era pequeno, não tinha um poder aquisitivo para investir numa música, para fazer a música andar mesmo. Né? Aí sempre tem os maiores que vão deixando meio de lado, né? Tu entra assim porque eles... eu gostei dessa música, vou tocar para ajudar a se espiar aí. É complicado, né? Mas esse aqui é um baita de um trabalho, né? Muito bom. Ficou bonito. Ficou bom, né? Tá, daí você falou ali que se compôs. Como é que foi que começou a tua compor? Rapaz, eu não tenho... isso é uma coisa que eu tenho, acho que um déficit de... Uma precisão? De cabeça, que eu não lembro qual é que foi o ano assim, que eu comecei a escrever, mas eu desde bem pequeno já fazia alguma coisa, sabe? Uns versinhos. E inventava. Mas assim, que oficializou... tem umas músicas que eu perdi, né? Que eu não sei se eu escrevi em algum lugar e daí perdi. Eu lembro que
Só que vagamente eu não consigo lembrar de nada, eu só sei que existiu essas músicas. Uhum. Mas a primeira que eu tenho ciência, assim, e lembrança, que eu consegui fixar, é uma que tá nesse disco dos Marx aqui, que é... Eu acho que é das primeiras que eu consegui gravar e alguma coisa, porque onde eu morava a dificuldade era bem grande, sabe? A gente trabalhava com rádio a pilha ainda, né? Nossa. Rádio a pilha aí pra te fazer uma gravação era um sacrifício. Não E tinha pra te como, tirar né? uma música na rádio também tinha que ficar esperando o cara Anunciar. anunciar, e aí realmente a situação era bem precária. Na verdade, na visão do que a gente tem hoje, né? É. Porque na verdade era a realidade daquele momento lá, né? Mas se tu for ver, muitas vezes aquela época é muito melhor que Pois a é, época atual, né? mas isso que eu digo, que na visão que nós temos hoje, parece que era precário, mas para aquele momento lá nós estava bem, era aquilo que É. tinha, né? Então, às vezes, tu tem... Tem tudo hoje e não é feliz. É igual o conhecimento, né? Quanto mais tu conhece, mais tu sabe que tu não sabe nada. É verdade. Mas ontem eu não sabia isso. É tão simples, agora eu sei. De amanhã tu sabe outra coisa, assim tu vai vendo que tu sabe? É bem complicado. Mas aqui, deixa eu lembrar, é um chamamé que tem aqui, ó. É Cavalgando o Destino. É bonito esse chamamé. Esse chamamé aqui, na minha cabeça, na minha lembrança, assim, eu acho que é a primeira música que eu compus, assim, ela gravou. foi pra... que a gente executou, né? Mesmo antes de gravar, que a gente já começou a executar em baile, festa, assim. Foi a primeira música que... E a partir daí tem outra, mas essa, assim, que eu tenho uma lembrança bem forte. E eu gosto muito dessa música também, ela é uma música bem interessante. Legal. É, Cavalgando Atual, Destino. né? Isso, é. Pode gravar de novo hoje, né? Pois é. Nova roupagem. A gente, mas... claro, exatamente, isso... Há um projeto, uma ideia de fazer isso, ó. Mas a gente vai falar mais pra frente, no caso da minha realidade hoje, né? Sim. Então, se tem um trabalho que tem que ser feito agora, mas para depois ir fazendo alguns outros, entende? Sim, tranquilo. Tá, depois desse aqui vem em 2004, 2005 vem o 2, né? O volume 2 do Força Gaúcha, né? Isso. Capa Que amarela. a capa amarela, que daí... e aí existe, ali entrou um pouco de tendência, sabe? Que na verdade hoje, no ponto de vista que eu tenho hoje, a gente errou. Errou no sentido do que não ajudou muito o conjunto, mas para mim foi bom porque eu aprendi, né, com aquilo, né, por um lado. Porque daí ali a gente meio que estilizou a capa, usou umas bombachinhas estreitas, né, fez um negócio bem moderno. Sobretudo. Mas não era, sabe? Porque é tendência, né, que nem eu te falei. São tendências que às vezes para alguns ela funciona. E para outros atrapalha. Exatamente. E aí quando tu tem pouca experiência de estrada e a vivência... E o mercado é ingrato mesmo, sabe? Sim. O mercado, ele te engana muito. E existe em todos os segmentos muita coisa descartável. Bastante. Hoje tá bem poluído, né? Mudou um pouco, porque tem muita coisa que roda igual, mas não tem muito fundamento. Mas são visão, sabe? Eu acredito que isso aí é a visão de cada um, né? Eu penso de um jeito, de repente tu vê do outro. Daí o que serve pra ti, de repente não serve pra mim, mas... né? A gente tem que ser democrático, mas né? Comercialmente, às vezes vai e às vezes atrapalha, como a gente falou. Acredito eu, cara, que depois que o pessoal começou a ter estúdio em casa, a música ficou banal, né? Ficou... Sim. Exatamente. Carne de vaca, como o gaúcho fala, né? Porque daí tu grava em casa qualquer coisa lá e lança e vai, né? E vai de cada um escutar. Mas só que antigamente, quando tinha poucos estúdios que você tinha que ser bom pra tu gravar, a música tinha mais qualidade, né? Na minha visão, esse né? Esse CD aqui, por exemplo, a gente não produziu muito ele porque a minha visão do esquema e do conjunto era fechado, assim. A gente não deixou o Regis mexer muito, ele foi o produtor, né? Uhum. Mas o estúdio em si foi gravado ainda em rolo de fita, né? Isso aqui em 99 para 2000. Rolo de fita ainda. Ainda não era, tinha como errar, né? Não era digital, né? E se errasse, tinha que repetir a música toda, né? Tipo, se não tivesse intervalo na cantoria, daí, claro, podia parar enquanto tá a gaita solando, né? Mas agora se tivesse vindo cantando uma frase e desafinasse muito feio, que não passasse, né? Aí tu tinha que apagar toda aquela frase, né? Fazer de novo. E daí começar de novo. Aí vamos que tu ia fazer de novo, tu errar no início, não. Sabe? É bem complicado. Mas enfim, é uma coisa que era muito bom. A sonoridade era diferente, viu? Do analógico. Tinha peso, né? Tinha peso. Tinha brilho. Cara, daí tem diferenças de sons e dos discos pela questão daí de gosto do produtor, do gosto do cara que mixou, masterizou, né?
Mas a captação em si, ela era muito original, sabe? Muito orgânica, assim. É um troço que, se tu tivesse paciência para depois finalizar um produto. Bom, os produtos que tem até hoje, que toca ainda, né, dos discos antigos, a finalização de um produto é tudo, né? Mas agora o formato de captação com rolo de fita, no analógico, é algo outro, que... É outro mundo, né? O som é melhor, né? Os agudos são mais definidos, os graves é mais bonito. É diferente. Verdade. Tá, daí então tu gravou o primeiro com os Marcos, o segundo do Força Gaúcha, o terceiro do Força Gaúcha, né? Daí depois 2004, 2005, daí a banda acabou ou foi tu que saiu? Em 2006 a banda parou. A banda parou daí? Parou, Aí que o mercado tava naquela função ali, né, Tava forte, tinha música ainda, né? Muito forte. E aí a gente tinha um equipamento, tinha uma estrutura, mas não era muito, precisava investir muito dinheiro. E como a gente vinha de uma família, né, que não tinha uma condição muito grande e também a gente não tinha um empresário que apostasse, e precisava de dinheiro. A realidade era essa. Verdade. Precisava de bastante dinheiro e como a gente trabalhava tudo em família, e daí já cada um dos irmãos, cada um já tinha sua família, então começa a dificultar, né? E 2 irmãos mais velhos já tinham saído, parado ali, foram trabalhar no outro setor, porque a música não estava compensando, né? Dava mais quase que hobby do que dinheiro. E a gente tentou mais um pouco, né? Pegamos os músicos de fora, né? Em 2006, daí a gente resolveu parar. Não, vamos parar porque tá devagar e se demorar mais 1 ano, 2 anos, nós vamos perder tempo, né? E tinha algumas outras oportunidades, né? De trabalho para os outros irmãos. E a gente decidiu parar daí. Pagamos as contas que tinha e... Só que daí quando parou, eu continuei insistindo um pouquinho, né? Que eu tinha muito afinco com o Regis, né? A gente convivia muito e eu gravava muito com ele e tava sempre em função. Aí, naquela época ali, o Grupo Rodeio meio que se desfez a turma. Não sei se tu lembra, que montaram marcas, né? Foi bem ali. No final de 2005 para 2006. E nós paramos em 2006 em março. Em março. Resolvemos parar. Eu, o gaiteiro também que tocava com a gente, ele fez um concurso público. E daí tinha passado. Então já começou a mudar, né? Tipo, o baile tá um pouco incerto, né? Aí todo mundo já tava meio se encaminhando por mais, que não era uma coisa que a pessoa de repente gostasse menos, mas é que tava rendendo mais, né? Então a oportunidade no momento foi de a gente sentar e ver, vamos dar uma segurada, vamos parar um tempo, vamos ver o que acontece. E graças a Deus todo mundo parou e se deu bem, né? E eu tinha 2 irmãos que eram os mais novos. Tem um que está de boininha aqui, ó. Um é esse aqui e o outro tá no outro CD, no terceiro. E eu já tava com 30 e poucos anos. A gente analisou, cara, eu tô até agora peleando e não vou deixar meus irmãos sofrer mais um pouco que nem eu, né? Porque o troço parece que não vai. Não vai, não. Tá legal, todo mundo gosta, a banda tá bem, toca os bailes, mas não tá dando, finalmente, não tá dando a volta. Claro, de repente, se nós tivéssemos ficado mais 2 anos, sei lá, de repente daria certo, né? Da gente dar aquele boom que muitas vezes as pessoas veem de fora, né? E não sabe que hoje em dia é muito gasto. Desde aquela época é muito gasto, né? No momento que tu move um ônibus para sair pra estrada, é diesel, é pedágio, com dívida, né? é alimentação. Aí, tipo, se acontece alguma coisa, né? Um pneu, um problema mecânico. Então, tu tem que ter uma reserva para poder. E tu trabalhar sempre... No limite, no vermelho. É complicado. É complicado. Então, foi isso que foi decidido. Todo mundo entrou de acordo. A gente parou. E aí surgiu a oportunidade de eu viajar com o rodeio, né? Porque daí o Moisés saiu meio quilo, saiu uma turma, né? O Marcelão. São 5 músicos, né? Tinha ficado o Regis, o Wagner, o Guilherme e o Claudinei. Ele me convidou, vai ser diferente, tu vai viajar que nem mala de louco. Porque a gente viaja bastante, não, vamos experimentar, né? Só que deu certo, né? E entrou bem ele já, né? Graças a Deus, Aquele disco que vocês gravaram ali, Farrancho Bagaceira, né? Farrancho Bagaceira, Não Largo de Mão. Aí tem Namorando, que é um shot. Já chegou com tudo, né? Me deitei mais um, agora esqueci o nome. Dei um taio na crina, vem de pronto engostorei, na vaia do bigode. Eu esqueci o nome dessa música. É boa também. O Regis tinha uma confiança grande em mim, que a gente era muito amigo e convivia bastante junto. E ele me deu
bastante oportunidade, né, nesse disco aí. Imagina, eu entrei lá e já cantei 4 músicas, né? E já estourou, né? E deu certo. Isso foi, pra minha carreira foi muito bom. Porque a consideração que eu tenho em virtude dessas músicas, né? Que o meu nome apareceu no cenário. Eu já tinha alguma coisa, mas é incrível, viu? Existe um problema, assim, que eu acho que... Eu não concordo, e acho muito feio até. Que as mesmas pessoas que me recebiam no conjunto que eu tinha, que era pequeno, né? Força Gaúcha, um mês depois eu tava no rodeio e eu já era outra pessoa para aquelas pessoas. E tem, né? Não tem lógica. Até hoje, né? E eu falo de gente, de patrões, de contratantes. Quando eu chegar lá para vender minha banda, os caras Nem bola não dava. davam bola, né? Aí depois eu era artista, daí, tipo, eu era a mesma pessoa, né? Claro, eu tava numa empresa mais grande, com mais nome, com mais estrutura, Mais mas estrada, só que... né? Só que isso é complicado, né? Eu acho que não poderia ser assim, mas é assim. É complicado. Tá, e daí ficou quantos anos lá com o seu Regis? Mas no Brother. rodeio, eu fiquei um tempo. Acho que deu... Você gravou 2, né? DVD também tu gravou, né? Gravei Primeiro, DVD né? de 25 anos, Foi em 2008, né? É o segundo DVD, então, né? O segundo, isso. Segundo O DVD. primeiro é o Portal da História, que Isso, era a turma antiga ainda. Foi gravado em 2005. 2005 foi gravado aqui lá em Caxias. Inclusive, a meu conjunto, o Regis gravou DVD e nós fizemos o baile aí depois. Legal. No rodeio, daí eu fiquei 2 anos, eu acho. 2 anos, mais ou menos, e depois aí saí. Saí porque nós tínhamos, a minha família tinha uns negócios lá. E aí eu precisava ganhar mais também. E pensei, eu acho que não é muito por aqui, né? Acabei saindo, né? E foi bom também. Só que depois, por acaso, eu voltei de novo. Porque quando o Guilherme se acidentou, não sei se tu lembra. Uhum. O Guilherme se Sim. acidentou, quebrou os braços, Daí eu tava em casa, recebi uma ligação de madrugada, que ele tinha se acidentado. Eu fui socorrer, na verdade, não fui socorrer, eu fui levar a Carol, que é a filha do Regis, que é a minha afilhada, no hospital em Caxias, onde ele estava internado, de madrugada. Aí eu fui lá e o Regis, tu vai ter que viajar com nós hoje. Eu digo, mas que jeito? Não, eles tinham que tocar na vacaria, naquele dia. Aí daí daquele dia eu já fui viajar de novo e já fiquei. E ficou? Né? Aí fiquei de novo. Mais quanto tempo? Aí eu fiquei mais 1 ano e meio, eu acho. No total no rodeio deu... Quase 5 anos. Legal. Fiquei até 2009. Até 2009 fiquei no rodeio. Foi muito bom aquele tempo ali, muito aprendizado. E ali não tem, né? Os homens são... O resto pra mim é uma referência, não adianta, né? Como músico, como produtor, como pessoa, assim, amigão. Ele como eu vim de fora, né? Ele acabou demorando um tempo para me conhecer, mas ele foi inteligente, porque ele deixava, né? E eu era muito bruto, muito chucro. Nossa senhora, difícil de lidar mesmo. Ah, é? Cabeça dura, sabe? Porque o cara tem aquela visão, né? Do interior, E né? vem do interior. Não pode ser muito culpado também, né? Não, claro que não. É porque é o jeito que tu é criado, né? Sim. E eu tinha uma convicção, por mais que a minha convicção às vezes fosse um pouco, como eu ia dizer, um pouco atrasada pelo momento que eu estava, onde eu estava, mas aquilo era a minha convicção, né? É o que tu conhecia, né? Exatamente. Era o teu mundo, exatamente. Mas ele me lapidou ao longo do tempo, assim, tipo, aprendi muita coisa. E eu sempre fui muito observador também, né? Aprendi muito com o resto, nossa senhora. E depois veio o Guilherme, né? A turma ali, pra mim, é uma referência muito forte. O Regis vai vir aí ainda. Daqui a pouco a gente alça ele pra trazer. Tem história, né? Ali tem história. É um músico completo, né? Um cara, eu diria assim que tem muitos bons, viu? Nossa senhora, se tu vai nomear, gaiteiro, tudo, mas o Regis é um cara diferente. Em tudo, né? Ele é diferente. Ele é bom e ele é diferente, não adianta. Eu acompanhei muito ele fazendo música, gravando, cantando. Ele é diferente, ele é um cara, como é que eu vou dizer, que tem algo a mais, sabe? A escola dele foi boa também. Né? Sim, vem do Albino, lá vem... Saudoso. O Leonardo, ele claro. acompanhava, né? Ele conta nas entrevistas dele, né? Que ele via o Leonardo escrevendo, né? Leonardo dando aula de gaita pra ele, as músicas que ele queria gravar, sim, né? Ele tocava com a boca, né? Tipo, fazia... Eu quero assim. E aí ele fazia a frase, não é. Não pegou aqui, tem que pegar mais uma teclinha, não sei onde mas é aí. E é assim, né? Que aí é um tipo de coisa que o Leonardo tinha a convicção daquilo que ele queria, né? Embora ele não sendo gaiteiro. Mas sim. Não, cara, eu imagino essa música assim, ela tem que passar por aí.
Imaginava lá na frente, Exatamente, é. Então são pessoas diferenciadas, assim, né? Que tem um QI alto, assim, nesse sentido. São poucas, né? Aquelas estrelinhas que caem no mundo. Exatamente, é. E é onde que se destaca. O trabalho do rodeio é diferente, né? Não adianta, né? As músicas... Agora até que faz até um pouco mais de tempo, né? Que o Regis não compõe mais nada, assim, eu acho que ele meio deu uma segurada. Uma música que eles lançaram. Né? É. Mas eu acho que... Mas não é no estilo... também é paulada. Sim. Mas eu digo naquele estilo dele, assim, né? No estilão mais antigo do Regis, assim. Que, cara, cada um tem um gosto, estilo, né? Mas eu acho que aquela música ali é até do Guilherme, essa nova que eles lançaram. Também tá escrevendo bem e produzindo, nossa. Ali escola, né? Uma escola, ali pra mim foi muito bom, viu? Aquela convivência desse tempo que eu passei lá. E depois ali de 2009? Daí, aí eu recebi uma proposta ali, eu tava no rodeio já, eu recebi uma proposta do Portal Gaúcho, na época. Tava numa transição ali, e aí eu fui conhecer o negócio, né? E aí falei com o Regis, cara, eu tenho uma proposta aí pra mim. E, tipo, no rodeio eu era mais um, né? Embora que eu mesmo assim eu me destaquei, mas eu era mais um. E no Portal eu ia ter a oportunidade de... Daí o resto não, deu todo apoio, né? Não, cara, tu precisa... prosperar, né? Ser de frente, tá na frente de uma banda. Precisa ser o cara de uma banda. Tá. Daí fui pra lá, e tava com um projeto muito bom lá. Na época mudou uns músicos e... Até a gente deixou o CD pronto, gravado, assim, tipo, a primeira parte na City. Mas não finalizou, porque daí não deu certo o projeto lá. Em virtude de acerto e, na verdade, o pessoal da diretoria na época ali era meio confuso, né? Mas isso não veio o caso. Não. E uma pena, não deu certo. Mas a gente tava com um projeto bonito. O Juliandro tava na gaita, o Juliandro Fontana. Aí deu a turma antiga, o Kiko, o Márcio, que tá no campo afora hoje. É uma banda, era boa. Enxuta. Nossa Senhora, muito bom. E aí tinha dois estilos dentro da banda. Eu, que era mais gauchão, né? E o Felipe, que era um cara que cantava lá já, que era mais abertinho. Mais aberto, né? Então, nós tava com um time completo, uma pegada assim que, nossa senhora, e gaiteiro, né? Pra quê? Mais que o Juliandro, né? Tá louco? Tava muito bom, mas infelizmente não deu. Certo não era pra ser, né? Aí ali não deu certo, porque daí foi quando eu fui pro Mateadores, né? 2010. Daí o Beto fez. Fiquei 9 meses ali no Portal. Aqui ia nascer, saiu. Bem isso. A gente começou a gravar na City, ficou o projeto gravado lá. Sem mixar, sem nada, sem editar. Nada, e já foi apagado. Infelizmente, mas por um lado... a gente não era pra ser, né? É tudo a experiência, né, que nem eu digo. Não tem nada perdido, né? Eu acho que perdido é só se tu não puder mais fazer as coisas, mas se tu erra e tem chance de acertar, né? É um tombo que tu cai e tu aprende, né? Exatamente. E daí, como é que foi lá o convite pros mateadores lá? Como é que... Os mateadores lá é o seguinte, quando eu... Na verdade, saí do Portal ali, né? Que eu fiquei... 9 meses? Fiquei 9 meses, aí... Não sei, essas notícias correm rápido, né? Na época, quem vendia o Mateadores lá era o Paulo Moraes, falecido. Saudoso Paulo Grande Moraes. amigo meu. Nossa Senhora. E aí o Beto tava... Eles estavam também numa transição lá. Precisavam de alguém, assim, um cantor diferente, não sei. Porque a gurizada que tava lá era um pouco mais... aberto? Era. Teve uma Leandro época... Chaves, acho que cantava, né? Baita no muito cantor, bom. Né? Mas pro estilo dele, né? Os caras muito bom. Tinha um timão lá, imagina, era ele. Já era o Pete de gaita, né? O Gugu de guitarra, que tocou no João há muito tempo. O Gugu. Aí o irmão do Leandro, o Márcio Chaves, cantava também. Só que também é meio no estilo do Márcio, mas um pouquinho aberto, né? E o Vavá de bateria. Bandão, né? O Madruga no baixo. E cantava, mano. Aí o seguinte... Só que não era aquilo, acho que o Paulo precisava pra vender, né? E o Paulo, como um cara que tinha experiência de venda, ele queria dar uma mexida, né? Daí ele deu ideia, cara, o parente tá sorto aí E ele que me ligou, louco, velho, tá onde? Eu tô indo pra casa, passou depois, eu não sei onde é que eu tava. Daí ele me proporcionou, né? Se tu não quer, já com os homens aí, o Beto ficou meio interessado, não sei como é que tu não sei o que lá. E aí, só... Acertamos e eu peguei um ônibus em Porto Alegre ali e bati lá em Santiago. Lá. Ficamos um dia lá. Demorei um dia pra acertar. O Beto não me conhecia muito, daí eu tinha ido pro rodeio, depois saí, ficava meio assim, né? Será que esse louco aí? E daí eu já tinha uma fama de louco, né? Na verdade, eu nunca fui briguento, viu? Mas aí é do certo. Eu sempre fui muito positivo, entendeu? E não deixar nada pra depois. Qualquer problema, assim, sabe? Tinha que resolver. Eu nunca me peguei com ninguém, nada, mas eu sempre fui, né?
E eu acho assim, eu tenho uma coisa comigo, que existem cargos diferentes, mas as pessoas têm que ser respeitadas do mesmo jeito. Né? Eu tô falando contigo aqui, se aparecer aqui o governador do estado, eu vou tratar ele do mesmo jeito que tu, né? Não tem por que eu estar lambendo ele ou deixar... não posso falar isso pro homem. Por que não? Se eu não faltar com respeito, não vou... Tem que ser você, né? Se eu não vou ofender ele, eu digo, tia, vem cá, chega aqui, presidente, prefeito, o governador. Preciso dizer um negócio pro senhor, ó, funciona assim, o que o senhor acha? Mas dá no meio, né, assim, com educação, mas né, com postura também, né? Sim. Porque eu acho que isso é um problema que eu acho que as pessoas me interpretavam mal por causa desse jeito, né? Jeito chuco lá da fronteira. Exatamente, um jeitão assim de chegar, não. Se dá pra mim, dá. Se não dá, não dá. Se dá pra te dar, se não dá, também não dá. Não tem porque não é ficar, não vou falar, porque senão, não. Aí tu fica guardando aquilo, de repente complica, né? Fica doente, né? Mas enfim, existia essa ideia, né? Essa lenda. Mas aí a gente se acertou lá e começamos a trabalhar, graças a Deus. Eu entrei bem também, porque deu um resultado bom, né? E daí logo em seguida a gente gravou aquele DVD lá de 25 anos, né? Foi bem recente ali. O time era muito bom, né, homem? Nossa Senhora. E deu certo também. Demorou um tempinho, porque a música gaúcha é assim, ela não é que nem um sertanejo que tu lança um hit hoje e mete em tudo que é lugar e estoura. De uma semana tem... Não adianta, a gente é regional. A música gaúcha ela é regional e não adianta tu querer ser nacional primeiro. Tu tem que ser regional. E para atingir o mundo tem que ser regional, né? Porque eles querem ver o que tu tá fazendo aqui. A nossa música é diferente, ela não é uma coisa popular. Né? Algumas músicas têm um cunho um pouquinho popular, mas faz parte de uma cultura isso, né? Dos nossos 3 estados aqui, principalmente. Rio Grande, Santa Catarina e Paraná. Ela é mais regional na nossa área aqui. Cara, daí vai sair para fora aos pouquitos, né? Porque se tu vê, não tem as bandas maiores que nós temos no nosso cenário de histórico. É os Monarca e os Serranos, né? Sim. Não tem um outro conjunto gaúcho maior que esses aí, assim. Tipo, de nome, fazer o que eles já fizeram, gravaram quantos discos, premiação, né? Até porque sempre tiveram uma linha, né? Exatamente. Então, e agora, se tu vê no âmbito nacional, por exemplo, as duplas ou as bandas tá louco, né? É outro patamar, vou dizer assim. Não adianta a gente querer, a gente tem que ser consciente de que o nosso estilo, né? Ele tem um padrão. E é muito bom. Se tu chegar ali perto do andar de cima, ali, tu se mantém muito bem, tu tem uma vida boa, tu cria uma empresa, né, com estrutura, tudo. E eu acho que passar disso é bobagem, viu? É bobagem. Você pode fazer um bicho que vai te comer lá na frente, né? Isso aconteceu com vários, né? Com vários colegas. Isso aconteceu muito, né? Mas, enfim, é porque existe uma diferença, embora não seja como é que eu vou dizer, com uma amplitude tão expressiva, mas existe como é que eu vou dizer, as pessoas de fora, elas têm uma vontade de saber como é que é isso, como é que é o gaúcho, como é que é a música, sabe? Por isso que a música nossa, quando ela vai pra fora, ela vai não com... Por exemplo, quando ela sai fora do país, ela não sai porque ela estourou na rádio, porque eles querem conhecer aquilo, o que esses caras fazem, que música é essa, sabe? Ela tem um negócio, uma força mais cultural, assim, do que propriamente dita popular, né? Não é? Ela é uma coisa... Tem uma estrutura diferente. Verdade, é uma música exatamente. De verdade. Ela fala do campo, tu fala do campo, mas tu fala o que tu viveu lá no campo, né? Exatamente. Tu fala o que tu já fez, tu faz hoje, né? Sim. É diferente. Por exemplo, é que nem... Vou fazer uma comparação de comida agora, né? O feijão. O feijão é conhecido no mundo inteiro, mas ele não tem um valor agregado por ser isso tudo, né? Não. Mas só que ele é um feijão, né? É um feijão? Não tem, ele é um negócio, um prato assim que ele tem o seu peso, né? Já é diferente de comidas caras, por exemplo, né? Né? Tu vai pagar aí 40 conto, 50 conto numa comida ali, tipo um pratinho que mas aquilo não é tão... Não tem a mesma consistência do feijão que é mais barato, por exemplo. Tem um sushi. Nada contra quem come, não, claro que não, mas é uma comparação, sim, né? E eu acho que a nossa música é a mesma coisa. Ela tem uma estrutura, assim, embora que não seja tão valorizada como deveria, né? Eu acredito. Deveria ser muito mais. Mas daí a gente tem que aproveitar, tirar do feijão aquilo que ele dá, né?
Agora, se nós quiser comparar o feijão com o caviar, daí nós vamos, não tem como. Não. E é o que às vezes acontece com os colegas, né? Eles querem comparar o nosso esquema, nossa música com... E não adianta. Não é, o nosso negócio é regional. É regional, é aqui. Exatamente. Para daí despertar a curiosidade lá fora, como sempre teve, né? Que esporadicamente alguém sai, né? Isso é muito bom. O nosso mercado interno já é bom aqui. A gente tem que dar valor aqui para eles verem que tem valor aqui, né? Exatamente. Não adianta, eles vão vir aqui para conhecer, mas quem é daqui não dá valor. Por exemplo, que eu já vi várias vezes, né? Os caras contratam para tocar lá em São Paulo, em Piracicaba. Numa feira lá, por exemplo. E já vi acontecer muito e acontece. Aí os colegas, os músicos vão daqui, são contratados para tocar lá, chegam lá, que nós temos que tocar aqui, os Renegos Solimões, temos que tocar. Cara, os caras te contrataram aqui porque querem vir tocar gaita, bugio, música, tocar vaneira daqui do sul. Um shot velho bem largado, né? Uma rancheira. Ninguém dança. Mas deixa eles assistir, ué. Eles vêm pra ver né? Tua música, né? Entende? Mas é coisa no bar dos Corta Godéio tocar... Não, a gente toca alguma coisa dos outros, mas a gente... Mas pra incentivar, né? A gente, na verdade, tem que prevalecer o nosso produto, né? A tua marca, né? É assim, Tá, e daí quanto tempo lá deu os mateadores? Rapaz, daí lá eu fiquei... Eu acho que 3 anos e 7 meses, acho. Também. E saí de novo. Daí eu tava cansado já, eu resolvi parar de tocar. Fiquei 4 anos fora, né? Como é que eu vou te falar? Eu tinha, na minha visão do negócio em si, e por ser, o mateador tem uma desvantagem, que eles moram lá em Santiago, lá embaixo do Rio Grande. Para começar a sair e tocar, né? Tu sai de lá até Porto Alegre dá 400 quilômetros. É um dia. Entendeu? Aí tu vai tocar, por exemplo, aqui hoje, em Curitibanos. 2 dias. Imagina. Pra chegar aqui. Então é bem complicado, sabe? Então dificulta bastante. Embora que a banda é boa, tudo, e tem estrutura. E eu fui cansando da estrada e vendo que o negócio não evoluía da forma que a minha visão pensava, né? E eu também tinha umas outros propósitos particulares, assim, que eu já vinha pensando. E resolvi daí sair. Onde que entrou o Daniel, né? No meu lugar. Fiquei 3 anos e pouco fora. Não, 4 anos. Eu fiquei 3 anos e pouco tocando lá, daí saí 4 anos, fiquei fora totalmente da música. É que você tinha colocado uma nota no teu Facebook, parece que você ia pra igreja, né? Isso, é que me perguntaram, né, que ali existiu uma polêmica até, né? Porque é normal, né? Normal. E depois eu não quis me manifestar, porque não adianta, quanto mais tu mexe, e os caras interpretam tudo errado, né? Na verdade, que é um propósito particular meu, né? É uma coisa que aconteceu comigo, que isso aí é de cada um, né? Foi muito bom, né? E eu expus, de repente, de uma forma que foi mal entendida pelo repórter na época que fez. E aí, uns me criticaram, outros, e eu comecei a você quer saber? Eu vou deixar quieto, porque isso aí não adianta. Isso é comigo e com Deus, e, né? Com a minha crença. E as pessoas julgam, não adianta, vão julgar, né? Normal, né? Mas aí eu fiquei 4 anos fora, e daí nem pensava que eu ia voltar a tocar. Não tinha vontade, até convivia às vezes de vez em quando com alguns colegas, né, que a gente se cruzava. E quando o Beto um dia me ligou, eu estava até na praia uma vez, ele me ligou. Olha, não quer voltar, o Daniel vai sair, que barbaridade. Cara, eu não vou dizer que não vou voltar, né? Não sei. Vamos prosear. Daí eles iam tocar na Lomba Grande na terça-feira em Novo Hamburgo. Nós vamos estar na Lomba lá, eu morar em São Leopoldo, né? Eu disse, eu vou lá para nós conversar, né? Aí foi lá, e o Daniel já estava mesmo decidido, saí. Reconversamos, dali acho que fiquei mais um mês parado, e daí acertamos e voltamos. São coisas, né? Que na verdade, no caminhar da vida, né? E eu sou um cara que eu nunca me apeguei, assim, onde eu tô, eu visto a camisa e, né, arremango e vamos fazer acontecer, né? Mas, claro, eu também nunca tive medo de sair, nunca tive medo de trocar, porque eu sempre tive convicção daquilo que eu penso, né? E nunca fiz, assim, nada para prejudicar, né? Tipo assim, onde eu trabalhei, nunca, né? Só que só uma coisa, é como se fosse uma empresa, né? As pessoas não entendem muito. Porque o conjunto é diferente. Tu não vê a figura ali, é ruim, né? Realmente é estranho. Só que é o teu trabalho, né? É o teu trabalho, você precisa sair e mudar, tu tem que mudar.
né? É como se estiver numa empresa aí, fazendo, né? Qualquer outra função. Se o salário não tá bom, pintou uma oportunidade lá, tu não conseguiu a remuneração aqui, dá um reajuste, tu sai, né? Ou se tu tem um projeto pessoal, preciso mudar, porque esse meu trabalho tá me tirando muito esse tempo eu preciso para outra coisa, ou, né? Para família, ou enfim. Então são coisas que ao longo do tempo as pessoas, assim, no primeiro momento não vê, mas ao longo do tempo depois vai se dissolvendo, né? Muitos apoiam, né? Exatamente. E aqueles que criticam sempre vai ter, né? Quem É critica, normal, quem é ajuda, normal, né? é normal. E aí eu acabei saindo, né? E aí voltei. E graças a Deus fizemos um bom trabalho de novo. E aí veio a pandemia, né? Daí ali zebrou, né? Ali zebrou tudo mesmo, judiou de todo mundo, não E foi. vocês vinham bem ali, né? Nossa Senhora. Nós estávamos em março, né, de 2020. Nós estávamos com aquele ano em março, imagina, no mês de março. Tava todo o ano fechado já, a agenda. E já tinha baile já um tanto do 2021 já. Nossa, a projeção ali tá louco. Os projetos do cara que administra lá, que é o Emerson, o Zezinho, ele é um cara muito estratégico, sabe? E ele vinha, até hoje ele trabalha lá, né? Ajuda o Beto lá. E é um cara muito honesto, muito correto e um cara de visão. E aí na época ele colocou caminhão, trocou ônibus, e nós tava revolucionando o negócio. Tinha um projeto para bastante coisas. Só que infelizmente tudo depende do dinheiro, né? E do que tava vendido tava seguro, só que daí nunca ninguém imaginar que ia acontecer um negócio desse, né? E a fonte de renda é o baile, né? Exatamente. E aí deixou todo mundo a pé, começou a fazer live. Sabe que a live, ela foi até um ponto, depois... Encheu o saco, né? Português, claro. Todo mundo faz e aí, tipo, é base de patrocínio, né? Pra te manter o esquema, e daí daqui a pouco fecha o ciclo do que tu pediu, tu vai pedir de novo os mesmos, né? Se torna complicado, né? E muita gente ajudou, né? Sim. Nossa, eu fui muito ajudado, muitos amigos me apoiaram. Nossa, pessoa que eu nem imaginava, assim, me ajudaram bastante. E eu acredito que vários colegas também foram ajudados, né? Porque ficou feio o negócio. E foi 2 anos, né? 2 anos. Aí chegou um ponto ali que eu tinha umas outros negócios pra fazer, porque eu sempre digo, eu nunca parei, né? Eu sou músico, mas né, tu me convidar pra... Se tu convidar pra nós carpir uma mandiocal, nós vamos lá, não tem... mas é. Então eu tinha outras coisas pra fazer, e aí eu vi que se voltasse, ia voltar muito devagar, né? O Beto... Lento, né? Cara, não sei. Eu disse, Daí eu me comprometia, né, com eles. Disse, Beto, eu acho que eu vou sair então, porque não vai dar pra mim. Eu tenho outras coisas pra fazer, outros negócios mais particulares pra mim. E tava andando, e graças a Deus eu trabalhei bastante na pandemia, não parei nunca, né? Sim. E aí acertamos, eu saí, daí fiquei fora. Daí montei uma live lá, até montei um projetinho lá do Marca Toro para me fazer umas coisas. Mas ali para poder passando aquele tempo, né? Eu até tinha uma projeção depois de voltar a tocar uns bailes de vez em quando. Mas aí eu vi que voltou difícil, viu? O pessoal tudo com medo, né? Com medo e os cachê muito pouco. E aí tu sai pra estrada com 4 músicos, mas eu e no mínimo mais um motorista, né? Ou um técnico. 7, né? Tem que ter o motorista, tem que ter o técnico. E daí, entende? Pra te tocar baile, você matar aí dormir mal, eu ia colocar uma van. Quer saber? Eu disse, não, vou segurar isso, eu vou seguir nos meus negócios. Mandar um abraço pros amigos. Meu amigo Daniel Vargas do Yuchê, ele sempre me manda abraço, mandar um abraço pra ele também, né? Nosso amigo lá. Bicho velho. Na Vacaria, nosso amigo Raul Bittencourt do podcast. Grande amigo também. Conhece? Nossa Senhora. Do Rio Grande inteiro, tá com um podcast baita lá, tu já assistiu? Não assisti, homem, tu acredita que Todas as quartas à noite. Olha aí, rapaz, a gente viaja muito, né, e eu fico bem por fora, alguma coisa eu vejo, né. O Daniel eu já sabia porque eu já fui lá, é meu amigo, né. Uma hora dessa, não, vou ter que ir lá de novo, né. Mas eu vou ir pra comer uma carne, sabe. O Raul, um grande amigo também, viu, um grande abraço pra ele. E eu vou procurar assistir o Eu vou te mandar o link depois. Claro. Só as lendas da Vacaria lá, passa por lá. Nossa senhora ali, é baguala o negócio. É forte. Nossa, amigo Raul. Pois então, daí tu montou o teu grupo lá, né? O Marca Toro? Marca Toro, é parente grupo Marca Toro, né? Fizemos uma live, né? Eu assisti a live de vocês. Né? E daí, depois, como é que foi daí pra... Aí eu resolvi, tava pintando uns contratos e coisa, e aí o pessoal tá com medo, e uns fecharam depois meio que diziam, acho que vamos ter que fechar,
vão ter que cancelar porque vai voltar, vou usar máscara, não vai poder. Não pode dançar. E aí, no baile não dançar, não dá, né? não dá. E aí, como eu tava começando, o que eu pensei? Eu tenho que manter esses músicos, né? Eu digo, gurizada, é o seguinte, eu vou liberar vocês, cada um tem que se virar nos outros negócios aí, porque assim, vamos esperar mais um pouco, né? Esperar, ver se deslancha, daí depois a gente retoma, daí. Porque ficar naquele Preso, momento ali é ruim, né? Daí aí tem que ensaiar, tu gasta daqui e dali. E também, eu não podia aprender os piá, né? Daqui a pouco um recebia uma proposta boa lá, que podia fazer um negócio, um trabalho melhor. Eu sempre fui muito consciente nisso. E também nunca fui muito... Eu não sou, como é que eu vou dizer, não gosto de impor, assim, sabe? Que normalmente, assim, a grande maioria dos caras que tem conjunto, os donos, que são músicos, eles impõem um pouco, sabe? São meio carrasco, e eu não gosto disso. Eu acho que o cara tem que ser natural. Se tu quer tocar comigo, gosta, tu tem que abraçar comigo, daquilo que eu te propus, se dá pra ti, né? Não ficar... Mas, enfim, isso aí é uma questão pessoal minha, né? E eu liberei os piá e fui fazer meus negócios que eu tenho, né? Daí, da onde que, de repente, surgiu a oportunidade de me fazer umas lives lá em São Mateus do Sul. Um rapaz de lá me ligou. Um conjunto que ele tinha lá. Na verdade, só o nome, ele juntava uma turma daqui, dali. Pelegaço. Sim, Pelegaço. É. Daí eu fui fazer uma live lá. Acertamos o valor, eu fui lá e fiz. Aí voltei, depois ele me ligou. Os caras, vai ter um bailinho aí pra nós tocar. Tu vem cantar comigo? Vamos cantar. Aí fui tendo relação mais íntima com ele, assim, mais perto, né, de negócio e tudo. Aí ele descobriu que o Gilberto, de repente, queria vender os 4 carros dele. Aí ele disse, se der um negócio lá, tu abraça comigo, tu vem cantar com nós. Mas, claro, vamos acertar e ver que a boa. Conversar, né? A marca é boa, tem estrutura e tá louco, tem história, né? Tudo é diálogo. E é onde que surgiu a oportunidade de abraçar o esquema ali. E se atraquemos, e temos aí 1 ano e pouco, né? Fincando o Legoela no... Já deu 1 ano e pouco? Já, fez 1 ano em abril, né? Ah, é? Dia 8 de abril 16 de abril fez 1 ano. Ah, que legal. Abril, maio, junho, julho, agosto. 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses já. Exatamente. Que legal. Já estamos aí, graças a Deus, a agenda é sempre cheia, né? E trabalhando bastante. E a música nova aí rodando, né? Começou a rodar, Agora, dia 21 de agosto, vamos lançar outro. Mais um, e aí estamos gravando mais umas inéditas. E até o fim do ano nós queremos fechar o ciclo, tipo, um EP. Um EP. Vamos fazer um álbumzinho ali de uns 12, 13 músicas, 14 por aí. Nessa faixa de 14 a 12 músicas. E hoje em dia não tem mais o físico, né? Hoje não em dia tem, é mas só a gente vai digital, fazer igual. né? Nós vamos fazer. Vai fazer? Ah, é legal. Vamos fazer porque tem pessoas que pedem, sabe? Sim, sim. Embora não é muita gente, mas tem gente que pede. E aí nós vamos fazer ali uma tiragem menor, né? E é um cartão, né? É um Exatamente. cartão postal, né? Claro. Faz uma tiragem menor ali e vamos gravar Porque além de... Cara, hoje em dia fica também registrado, né? Se tu fizer digital. Mas o registro físico, sim, é diferente, né? E não é todo mundo que também tem acesso ao digital ali, né? Pois é. Tem muita gente que ainda gosta de escutar no carro, Com certeza, né? e principalmente quando a gente toca muito no interior, né? Hoje o conjunto que nós tocando mais festa, eu acho, no Paraná, no interior, é nós. Né? Eu acompanho nas redes ali, não é só no Paraná, tipo Canoinhas, toda a região ali, né? Eu falei Paraná, mas em festas em si, festa de igreja de domingo, assim. Eu acompanho, eu vejo que vocês tocam bastante essas festas. Bastante. E é uma coisa boa, né? É bom e é um público diferente, né? Porque é um público, principalmente pra mim, que vim de fora, assim, do interior, é o povo do interior, né? E é o que vai pra dançar, quem né? lida com gado, com porco, com roça, com tudo, né? Então a gente tá em casa, né? Ali é legal. Então, que massa, né? Que deu certo ali com o pessoal dos 4 Gaudérios, né? Tá faceiro. Gravamos aquela música, a Fibra Galponeira, né? Logo que a gente começou ali, a gente pegou ela meio correndo, assim, e gravou a Fibra Galponeira. E agora a gente gravou mais 2, né? Que é a Faneira do Galpão. É uma regravação, na verdade. E regravamos outro também. Aí, a partir dessas, aí nós vamos começar a fazer umas inéditas, né? Não coloquei nenhuma minha. Aquilo que eu falei bem no início lá. Primeiro eu vou gravar umas outras coisas, depois eu vou colocando algumas coisas minhas. Que tem bastante coisa, né? Tem umas parcerias boas também. E agora em agosto nós vamos lançar, dia 21, lançar outro, que é um videoclipe também. Que é Andejo, aquela do Carqueja lá. A gente gravou, trouxe ela para um estilo de baile, né? Sim. Que são 2 músicas que eu descobri, né?
que estavam sendo tocadas bastante e o povo gosta, que é a Vaneira do Vai Galpão, no estilo regional, né? Mais nativista, né? Bem regional da fronteira lá do Rio Grande. E você trouxe o teu estilo. E o Andejo também, né? O Andejo é uma música fortíssima também, que fizeram um videoclipe maravilhoso lá. No estilo deles, né? Mais acústico. E a gente conseguiu a liberação lá. Até eu quero agradecer aqui imensamente os compositores que foram muito parceiros, né? De pronto. Concordaram a gente trazer aquela música deles pro estilo de baile, né? Na vaneira. E tá indo bem, graças a Deus. É como eu falei, né? A música demora um pouquinho para o povo entender, né? Mas ela já tá dando resultado, já, com certeza. E a gente também pensou em fazer algo diferente do mercado de agora, né? Porque tu pode ver, a maioria das bandas dos conjuntos, né, gaúcho, estão gravando. É um estilo mais aberto, né? E a gente procurou manter esse esquema mais gaúchão. Uma linha, né? A linha dos Quatro Caldeiros que vem, né? Claro, embora eles tenham outras coisas também. Que a gente também vai colocar nesse disco aí, alguma coisa um pouquinho mais, mas não muito... Não muito aberto. Não na característica do que os colegas estão fazendo. Pode ser um pouquinho aberto, mas com o contexto da letra mais gaúcha. Não perder muito a essência, né? Exatamente. Do nome dos Quatro Caldeiros. Exatamente. Bateria teu canta legal, né? Eu já vi uns vídeos dele cantando. O Luizinho canta muito, tem uma voz bonita, é bem afinado. Ali a gente tá com o Jean, o baixista, canta bem também, né? Baita cantor. Até o Felipe agora também começou a cantar. Também, o Felipe é um cara completo, né? Tem um conhecimento bem grande, só que ele nunca exercitava a questão de cantar. Daí a gente conversou, cara, se tu quer, tu gosta, vamos começar a trabalhar isso, porque é uma voz a mais, né? Pra ajudar e daqui a pouco o pessoal começa a entender que ele canta também e começa a gostar, né? Porque ele canta bem. Só que não tinha o hábito, né? E às vezes o cara fica com uma baita de um talento guardado. Escondido, né? Exatamente. Tem receio, né? Exatamente. E pra nós ali é bom, porque eu canto a maioria, né? Daí me dá uma folguinha, né? Também. Tomar uma água, né? E os teus discos solo, parente? Tem quantos discos solo hoje? Tenho 2. 2? 2, aham. Tem o Gauchadas 1, né? E o Gauchadas 2. O 1 foi lançado em 2013. Tempo do Regis ainda, né? Que tava lá com o rodeio, né? Não. Já tinha saído? Já tava no Mateador, já. O Mateador eu entrei em 2010, né? E o CD eu lancei em 2012, aliás. No Rodeio da Vacaria. Eu lembro. 2012, o primeiro, né? Só que eu gravei tudo no estúdio Regis, né? O Regis gravou os dois, né? O Regis gravou as gaitas, o Gui as guitarras, os violões. Aí, na época, o Vavá, que tocava comigo lá no Mateadores, gravou batera. E o teu disco 2 saiu quando? O meu 2 saiu em 2018. Só que esse foi independente, daí. O 1 saiu pela City, né? Ele teve uma repercussão maior, porque daí foi lançado. E o 2 saiu em 2018, né? Daí a City já tinha encerrado meio que os trabalhos, né? A City meio que quebrou, né? Existe o selo ainda, mas fisicamente já não existe mais a empresa lá. Então dificultou bastante. E hoje em dia quase ninguém lança mais por gravadora, né? Ainda existem algumas, né? Poucas, né? Daí não era viável pra mim e eu gravei ele por uma questão mais de hobby mesmo, né? Porque eu queria dar sequência no meu CD. E pra mostrar os teus trabalhos, né? Exatamente, E então esse CD, na verdade, nem no Spotify não tá, ele tá só no YouTube. E eu acabei não trabalhando ele, porque daí quando eu retornei aos Mateadores, aí eu trabalhei bastante em cima da banda ali, nós gravamos lá o disco. Não, eu acho que depois de que eu saí, eles gravaram um outro já. Que tem lá Fandango no Chiniquá, né? Tem Fandango no Chiniquá. Gravamos 2 discos na minha volta lá. E o mais recente foi quando logo antes de eu sair ali um pouquinho, recém tinha lançado o disco. Eu levei a pandemia. Então, eu trabalhei bastante em cima disso lá, porque tem lá, nesses 2 discos, eu acredito que deve ter, olha, umas 18 músicas minhas mais ou menos, nos 2. Que no penúltimo, o mais recente, antes de eu sair, acho que não me engano era 14 músicas, se eu não me engano também tinha 11 músicas minhas. Então eu trabalhei, daí o meu ficou meio de lado, eu gravei ele, né, mandei produzir, e a gente tinha um vendedor muito bom, tem ainda, o Mateador tem, né,
o Flávio Marcon, o Pintinho. Então eu produzi mais para fazer um troco, tipo, e divulgar minhas músicas. E se manterem, né? Exatamente, porque se tu... Que nem aqui no Quatro Galdeiros, se eu gravar só música minha, daqui a pouco, né? Se torna muito eu, tipo, o esquema. Não vai ser parente e os 4 Galdeiros. daí não dá, né? Então, e aí sobrando música, eu sempre dei bastante música pros colegas também. E a gente existe, assim, pelo menos comigo. Antes da pandemia, eu teve umas fases muito boas, assim, de produzir coisas, sabe? E infelizmente, depois da pandemia, eu fiquei um pouquinho déficit, sabe? Por causa do Covid. Com receio também? Eu tive Covid, né? E fiquei... Pegou também? Eu peguei 2 vezes. Fiquei algumas coisas eu sinto que eu fiquei um pouco esquecido, algumas coisas. Dificuldade um pouco, assim, até na de compor, assim, sabe? Não é a mesma coisa, eu acho que todo mundo ficou com algum... Mas dorme bem ou não? Eu dormi. Pois é, depois do Covid. Na verdade, agora eu durmo de dia, né? Porque a gente trocou o dia pela noite por causa dos bailes, né? A gente tá tocando bastante, né? Mas durmo. Mas com certeza, assim, grande parte da minha vida, muita coisa mudou, assim. Sim, já não é mais o mesmo parente. É no teu disco solo 2 que participou Tchê Mendes, né? Não. Não? Faz uma declamação lá, né? Exatamente. Tem participação do Tchê Mendes e do Regis, né? Numa música lá, e o Gui também. Daí no 2 não tem participação nenhuma. Daí. No 2 tem... Rapaz, agora eu já me esqueci. Acho que é 16 músicas que eu gravei. Um punhado de música. Mas quem quiser, depois acessa o YouTube. Exatamente, lá, né? o YouTube o Parente Gauchadas 2, tá no YouTube lá, tá? Estão todas as músicas lá. E ficou bom, viu? Baita de um disco também. Imagina. Eu escutei alguma coisa, eu lembro de alguma coisa de ter escutado, assim, bem menos. Só que eu não divulguei muito, porque ficou meio parado, porque, que nem eu te falei, né? Sim. A minha proposta, e o meu propósito naquele momento era... É que tu era empregado focar, lá do 2, né? O primeiro também era, mas aí o primeiro tem um pouquinho mais de divulgação, porque daí a gravadora também ajudou, sabe? Sim. E aí quando tu tá sozinho, se tu não for pra estrada, né? Daí e eu não podia, né? Mas aí como o primeiro foi pela City, então a City automaticamente, ela já tinha os cunhos de relacionamento. Rádios, né? Exatamente. E aí fizemos alguma coisa de TV também. Então isso ajudou na divulgação maior, né? Daquele disco. E o segundo foi mais pros de casa mesmo. E os causos de baile? Tem muito causa? Mas eu não sei quanta causa. As passagens? Alguma coisa sempre tem, né? Só que na hora de contar o cara nunca lembra, né? Esquece, Como né? é que pode? Das jantas? Alguma encrenca na janta, não? Na janta... Não, até que não, mas Ou teve. Já teve, sim. Essa, não dá muito pra contar, né? Teve uma época que a gente foi jantar num local e serviram uma boia lá que, meu Deus do céu, né? Pra resumir, a gente pelhou lá com o cara. Não jantou, pegamos o ônibus e saímos jantar fora. Não tinha condições. Não. Tá bom. Tem coisa. E outra coisa da janta que tu falou, a primeira coisa que eu lembrei, eu sou um cara assim, ó. O único que não escapa, se tiver uma lagartinha na salada, é eu que vou achar. Sério? Sempre. Se tiver porque isso acontece, né? Um acidente de ter, né? Porque... É o parente que acha, né? Que pode, né? Mas morde, não? Fica aquele gostinho amargo na boca. Deusão, né? Mas a gente enfrenta, né? Algumas coisas que são legais, outras que ficam... Mas tudo que nem eu disse, a gente leva como experiência. É um aprendizado. E depois dá risada, porque não adianta, né? Existem muitos tipos de pessoas e tratamentos diferentes. Na grande maioria são bons, né? Mas assim, esporadicamente, às vezes aparece um tranqueiro, né? Que não entende e acha que né? Um golpista, né? Exatamente, um golpista. Mas eu lembrei de uma agora que na época que eu tocava com meu pai ainda, na estrada. Nós viajávamos num Opala. Um Opalão, acho que era 72, um daqueles que fazia marcha aqui ainda. No volante ali. Mas mal, coitado do Opala, velho, né? Enfiado. O motor nem compressão quase não tinha, né? E daí ele tinha uma carretinha atrás, né? Um reboquezinho. E daí o pai, na época, o pai não tava na frente. Tava um outro cara que tocava guitarra. O motorista, o cara da guitarra, eu, o pai e o meu irmão atrás. 5. Aí, só que daí tinha com guitarra no colo, atrás, assim, naquele console, uns aparelhos, as coisas. E cheio por tudo, né? E nós já pilchado, né? Saí de casa pronto já. Pronto? Sim. E lá na carretinha, as caixas de som, e mais umas coisas em cima. Nossa, parecia um cigano andando, né? Já tá nós deixamos uma descida. Daí o cara vinha rapidinho até, que nós ia tocar uma festa.
Ele olhou, mas tá com um problema. Começou a balançar o Opala, velho. Aí nós olhamos pra trás, assim, a rodinha do reboque era um pneu de Corcel 1. 3 furos. 3 furos. Caiu um parafuso e o segundo tava frouxo. Na verdade, só tava firme um só. O outro, né? Um já não tinha mais. E o outro tava frouxo. O pneuzinho vinha assim, ó. Tava pronto já pra saltar fora, né? Ele segurou, mas na descida, assim, quanto ele parou, assim. Desceu, foi lá apertar aqueles dois, né? Porque não tinha o que fazer. Nunca mais aperta. Não, daí ele conseguiu, pegou a chave de roda, coisa lá e foi lá apertar. Só que daí o Corcel, o Opala velho, mais já assim, com pressão no motor, né? Meio fracão e não tinha freio de mão, capaz, né? Ele deixou engatado, né? Deixou engatado. Aí quando ele foi fazer o tranco na roda lá, né? Ele deu assim e o Opala velho, deu uma volta no motor e deu outra volta no motor e começou a andar, né? Daí ele gritou pro cara da frente, que tava no carona, pisar no freio. E o cara com os bombachão, velho, da fronteira, né? Ele foi mudar do banco dele pra cá pra pisar e meio que se enroscou assim e pisou na embreagem. Putz. Mas aí sim, né? Nós escapemos aquela vez. Aí o cara correu de trás, quase quebrou a perna dele, se atirou em cima. Era um cara gordão. E foi um tanto arrastando até a beira da roça, assim. Mas isso era o que tinha, né? Não tinha o que fazer, né? Mas deu certo, chegamos na festa, não perdemos a roda e nem se acidentamos. Coisa boa. E dessa época dos marcos aqui, quem é que vendia os bailão? Já tinha empresário ou era vocês mesmos que vendiam? Era mais mesmo, aham. Daí tinha ali Depois apareceu ali não era fixo, né? Sim, mas vendia alguns bailes, era o Léo 14, que o falecido Léo 14, né? E o Zoli, aqui de Lages, também fazia. Mas esporadicamente, assim, não era um empresário que trabalhava agenda, que nem hoje, né? Sim. Que trabalham especificamente, né? Vendia muitas bandas, né? Daí, exatamente, ele pegava... o orçamento da festa é a banda, né? Aí, de repente, tinha um negócio, acho que eu tenho um conjunto pra vocês, daí, fazia aquela ponte, né? Sim. Mas nada muito direcionado, assim. E como é que chegava de dar calota, assim, ou não? Chegava. Época de vocês acertar lá? Claro. Os caras diziam que não dava, o tio ia embora. Hoje eu não tenho mais, mas eu tinha até o cheque, as coisas, na época tinha muito cheque, né? Uhum. Hoje é Pix, né? Não sei se eu não tenho cheque ainda lá em casa dos bailes que nós pegávamos o cheque e o cara depois nunca mais, né? Hoje é os Pix, né? Hoje, eu já vou fazer o Pix. Hoje complicou, né? Porque é o seguinte, por um lado eles têm razão, né? Que hoje o baile, ele gira bem pouco dinheiro físico, né? Mas é e daí, cartão, né? E realmente o cara no fim do baile pode ter dado um baile bom, ele não tem o dinheiro pra te dar, depende do cachê que é. Né? Eles, cara, não tem tudo. E daí tu vai fazer o quê? Aí, seguinte, tipo, sempre lá 4 da manhã termina o baile, 3h30, 4 da manhã, já depende da tua conta, já bloqueia, tu faz só 500 pila, 1000 pila, né? Vou ter que fazer só amanhã. Putz. E tu vai fazer o quê daí? Vai na confiança, né? Sim. Mas graças a Deus a gente não tem problema agora nessa vez, assim, nessa temporada, por exemplo, com os 4 Galdério, não tivemos problema nenhum ainda. Graças a Deus, né? Porque normalmente os clientes são conhecidos do Gilberto já. É quase sempre os mesmos também. Exatamente. Né? Então, os eventos. E o Gilberto é um cara que está muitos anos no mercado, né? Então ele conhece, não tem risco não, né? Quando tem risco ele já fica meio assim, né? Mas enfim, na grande maioria das vezes não tem erro, porque a princípio não aconteceu até agora, né? Graças a Deus. Faz 1 ano e 4 meses e continue assim, né? E hoje em dia com a internet também, né? Tem bastante grupo de música nos WhatsApp, né? Que até o próximo podcast aqui não esteja acontecido. Né? Daí tu vai vir me xingar daí. E não tem. Mas claro, é um risco, viu? Sim, é um risco. É um risco porque, que eu te disse, né? O argumento deles não tá errado, né? Os caras não entrou todo o dinheiro, eu tenho um tanto aqui. E tu vai dizer, pois mas agora? E tem uns que... Porque tem clientes e clientes, né? Tem gente que tem mal na agulha que ele tem um fundo já e, né? Ele faz o baile sem contar com o baile para pagar o baile. Né? Mas tem outros que a grande maioria não, né? Porque não é fácil você trabalhar assim com uma margem, né? E essas festas da igreja é bom que também estão super certo, né? São. E já não tem. Muitos pagam adiantado já, né? Sim. Encostou o ônibus lá e já... Sim. Acontece direto, assim. No meio da festa ali, o cara chama, às vezes daí tem que... Bota nos bolsos da bombacha. Sair do palco. Do cantor. Né? Já aconteceu já. De ficar com um estufado, bolso. É isso, de ar. De ar. Mas que achou? Parente, tu já tinha falado ali, vamos reforçar. E os projetos para 2023 ainda, 2024? É as músicas novas que tu falou, né? Os vídeos clipes, né? Uhum.
E vai ter alguma coisa especial pro mês dos gaúchos? Mês de setembro ou não? Na verdade, especial, não. Tem essas duas músicas, o Vaneiro do Galpão, que foi lançado. E daí nós vamos lançar o Andejo já pra entrar o setembro, né? Com o lançamento Mês Farroupilha. Né? Da música Andejo, com um videoclipe também. Que é uma baita de uma música, É né? boa, é boa. Homenagem pros gaúchos. E a gente vai continuar produzindo, né? As canções novas. E a gente tem um projeto de fazer um DVD ou alguma coisa nesse sentido, né? Com menos música, de repente. Como é que chama? Esses nomes modernos eu não fixo. Os medley? Os medley não, mas é o formato do show em si, acho que é pocket show, uma coisa assim. É reduzido, não é um DVD inteiro. Sim. Mas vai ser nesse sentido, a gente tá conversando já com o Gilberto, já para fazer um apanhado assim das melhores músicas da história do Quatro Galdério, colocar algumas músicas novas, de repente regravar alguma coisa de alguns colegas que a gente gosta de tocar, né? Que enche a sala. Coisas que não são muito trabalhadas, né? Muito batida. Exatamente, porque daí não tem algumas banal, né? Tem algumas que todo mundo já gravou, né? E tu continua gravando ainda. E enche a sala, né? Com certeza. Mas no baile, né? Lá Mas eu acho que daí às vezes a música em si, o cenário musical, se torna um pouco monótono em virtude disso, né? Porque todo mundo toca as mesmas, né? E aí, de repente, grava de novo a mesma. De repente, grava, o outro grava lá. Daí já se torna que o conjunto A tocou ali o repertório aquele. O conjunto B tocou o mesmo repertório, só que inverteu. A ordem das músicas. E aí o conjunto C, cara, pouca diferença. Daí acaba que só troca as figuras, né? E um jeito de tocar assim, mas o repertório tem que ser mudado, tem que ser diversificado, né? E eu acho que é onde que a gente tá dando certo, porque a gente tá fazendo isso, né? Valorizando as músicas dos Quatro Galdério, que eles gravaram ao longo da carreira, que tem bastante coisa, né? Tocando o máximo que dá, né? O máximo que a gente pode fazer das músicas nossas ali. Embora não sendo muito conhecida, porque isso demora um tempo pra te trabalhar aí, né? Só conhecer, mas só que é diferente. E pra quem vai no baile dos Quatro Galdério hoje? Trancão? Baile, trancão de baile. Bastante música antiga. Baile mesmo, sabe? Baile pra dançar. A gente toca alguma coisa assim, mais atual, assim, quando o pessoal pede, né? E diversifica até música de banda, assim, a gente faz um bloco, assim, pra agradar aqueles que gostam. O pessoal gosta, né? Exatamente. E eles também, as bandas também tocam as nossas músicas, né? Então eu acho que há uma parceria. Uma parceria, e isso é muito legal, porque música é música, né? Não tem essa... É universal, né? Não, essa coisa de... O que tu não pode é gravar um disco enlouquecido lá, né? Daí eu acho que daí desvirtua daquilo que tu é. Da tua história. Exatamente. Né? Agora o show vale, né? Show ali tu tem que agradar as pessoas que vieram ver, né? Tu tocar. E às vezes tem um lá que tá só pra uma música que de repente tu toca, vou dançar. É igual, tipo, pra nós que somos no palco, o cara pede, eu quero... Toca pra mim tal música. Aí tu toca tal música, tu não vê o cara dançar. E há um primeiro impacto. Putz, mas o cara pediu pra... Mas não, ele queria ouvir a música. Então a gente não valoriza só quem dança, tem que valorizar quem escuta também, né? Porque o cara tá ali que ele quer ouvir, o cara tocar ao vivo a música, né? É igual no barzinho, tu chega, tu pede pro cara que tá tocando violão, toca pra mim tal música, tu quer. Quer ouvir, né? Tu quer ouvir o cara cantar aquela música. Tem uma história com aquela música, né? Exatamente. Que então, todas as músicas têm histórias, né? São coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, sabe? Que tu tem que ser maleável, sem fugir da tua essência, da tua verdade. Os Quatro Galdério é aquilo, hoje é aquilo ali. Que vai tocar hoje ali, amanhã é aquilo. Só que muda, depende do repertório, algumas coisinhas assim que muda. Mas... Dependendo do público também. Exatamente. Se é um bailão mais aberto, né? Se é um baile mais gaúcho, não é? CTG, né? Já é outro. Né? Não, daí é outro padrão. Não é permitido certas músicas, né? Não é que não é permitido, é que não... Foge do contexto do lugar, né? Não cabe, né? Sim. Não cabe. É que nem eu falo sempre, os caras, mas vocês são muito grossos, acho que os gaúchos são muito radicais. Não é, cara, é que existe... Tu não vai... Eu sempre faço uma reflexão assim, pra pessoa entender. Tu vai pra África, visitar a África, daí tu vai visitar uma tribo aborígene lá, daquelas lá. Os caras vão te receber bem lá, eles vêm daquele jeito deles lá. Mas daí tu tem que seguir o rito deles lá. É o ritual deles? Ou tu vai querer bancar ou não, né? Não dá, né? É a mesma coisa, não. A terra deles, né? É tipo a mesma coisa, né? Isso tudo igrejas são assim, né? As sociedades são assim, o CTG assim. Então, tu tá ali, tu tá visitando, tu tem que no mínimo respeitar, né?
no mínimo respeitar, ficar assistindo, sei lá. Ou não vai, então. Porque pra te ir querer mudar os caras, mas esses caras não tocam bandinha, esses caras não tocam gaúcho, esses caras não tocam não sei o quê. Mas os caras são isso, né? Não tem. Então daí a pessoa que vai que tá no lugar errado, né? Comprou o ingresso errado. Não, é fácil. Como que tu vê hoje o espaço da música dentro do rádio, assim, da TV? É 2 perguntas, mas como é que tu vê hoje o espaço que a música gaúcha tem dentro das rádios? Eu acho pouco. Muito, né? Pouco. Muito, muito, muito pouco. Em relação aos outros estilos, né? Isso eu falo pensando mais no Rio Grande, por exemplo, que é o estado raiz da cultura, né? Por exemplo, da cultura gaúcha, né? E eu acho que, não sei se falta coragem ou falta um planejamento, porque existem umas rádios, umas poucas, que trabalham só com música gaúcha. E são muito bem. São muito fortes. As rádios são muito fortes. E eu acho que na grande maioria das outras, eu acho que não sei se é um planejamento de negócio ou o quê. Porque não precisa tu radicalizar, né? Tu pode diversificar um repertório. Mas daí tem uns programas gaúchos 5 da manhã, 3 da manhã, horários que é difícil, né? Alguns escutam, claro. Quem acorda esse horário normalmente gosta, se torna, né, fã desses programas. Mas no dia a dia, assim, no resto do dia, é totalmente outros estilos. Então nós estamos vendendo uma coisa que... Eles vendem uma coisa que não é nossa. E isso aí, hoje está muito difícil de mudar, porque é o seguinte, já foi de muitos anos vendido isso. Então a geração... Já passou uma geração, já nasceu outra acostumada com isso. Então agora, se mudar, vai ser por isso que a música gaúcha está um pouco, cada vez mais distante. Mais distante porque os jovens não reconhecem, parece. Mas tá tocando essas músicas, que é isso? Porque eles já vêm, na geração deles já vem acostumada com esse outro estilo. De todos os estilos, né? Internacional, forró, sertanejo, não é errado. Mas só que eu acho... Não sei se comercialmente isso aí deve ser melhor para eles, ou eles impuseram essa condição e daí agora não tem o que fazer, se não fizer assim não tem dinheiro, não sei. Tinha um projeto, não tinha, lá uns anos atrás, o deputado tinha feito um certo projeto que todas as rádios do Rio Grande do Sul tenham que tocar no mínimo 2 horas de música gaúcha. Uma obrigação, eu vi Lembra de alguma coisa claro, assim? Mas também morreu na casca. Pois eu não sei, nunca mais falaram, né? Eu lembro quando veio esse projeto, o pessoal falou bastante, eu lembro, mas daí... Ficou na casca. Ninguém levou pra frente, né? Não, eu nunca mais vi falar. Eu acredito que deve ter engavetado isso aí. Não tinha lucro pra ninguém, né? O que vão apoiar, né? Não dá pra... Isso eu não consigo entender, porque eu já viajei pra cima, pro norte, e lá toca a música deles, né? Lá toca a música deles. Eles defendem, né? Exatamente, Então, não sei o que acontece. É que, na verdade, bem no fundo, no fritar dos ovos, a gente, todo o Rio Grande, como o próprio Brasil mesmo, a gente sempre foi manipulado, na verdade. A gente luta e peleia. Até uma vez eu dei uma entrevista pro rapaz que estava fazendo a validação da faculdade. Ele precisava fazer um trabalho de conclusão. E aí ele pegou umas músicas gaúchas para estudar a letra, a melodia, a história de 3 músicas. E eu fui felizardo que ele me escolheu uma minha. E daí ele me ligou pedindo para mim fazer uma entrevista com ele, gravar um vídeo. Daí ele me apertou do jeito, né? Nossa senhora. E é um cara, ele é até filho do Pedro Neves, ele. Álvaro, né? Não. Álvaro Neves tem um estúdio, né? Será que é esse? Tem um estúdio, né? Floripa, acho que é, né? Isso aí. Então é Álvaro Neves, né? Onde que ele... Chegou um ponto que ele me perguntou o que eu achava, como é que surgiu a música gaúcha, como é que... Porque essa música que ele pegou minha é do último CD que eu gravei no Mateador lá, que é o Gaúcho é História. Né, que fala da história de um cara que voltou, uma alma assim, voltou para se queixar e coisa. O cara vê aquela silhueta e conversa com ele e tal. Ela é bem complexa assim a letra. Vou escutar, você não conhece? Gaúcha é História. Até o nome do disco, viu? Desse CD do último que eu gravei lá antes de sair. Aí é uma parceria, até a melodia com o Lucas Rodrigues, gaiteiro lá dele. Ele me perguntou, né, o que eu achava. Eu disse, cara, como é que surgiu a música gaúcha? Como é que... Eu acho que politicamente, né? Falando de política agora, sim. Política é política, né? Partidária, por exemplo. Os caras, na época que surgiu as primeiras músicas gaúchas, os primeiros temas, as primeiras poesias,
eles não tinham oportunidade de se expressar, né? Porque, com certeza, a música gaúcha não foi as primeiras poesias, os primeiros temas, não foi criada por um cara do alto escalão, assim. Foi feito por um peão que nem nós, assim, um bagual velho, assim, né? Um cara que é trabalhador e sofrido, né? Só que eles não tinham voz ativa dentro da sociedade, assim, de resolver politicamente, né? Por exemplo, que nem hoje, vamos supor, não sei como é que era na época, mas dentro de uma Câmara de Vereador ou de uma Câmara de Deputados, não tinha como expor lá a ideia dele de mudar. E eu acho que ele começou a escrever e cantar aquilo, se queixando e defendendo as ideias dele. E se tornou música. É uma ideia que eu expus para ele, assim, que eu acredito que deve ser isso, né? Porque realmente a gente pode ver que hoje não é tanto mais, né? Mas antigamente a maioria das músicas era assim, né? Defendendo o gauchismo, a bandeira, o sangue farrapo, as guerras e né? O próprio a criação de gado, o campo, a lida. Eles começaram a escrever isso. E cantar, né? Porque não tinha muito acesso, né? E se tornou, os caras tocavam no fundo de campo, aí se tornava já daqui a pouco um bailinho, né? E começou nesse sentido, indiretamente, eles contaram a história deles e as queixas deles de um jeito sem pretensão e sem ir de ponta com o alto escalão, né? Sem ir de frente, né? Exatamente. Por exemplo, hoje tem os protestos. Mas naquela época eu acredito que um certo tipo de protesto eles faziam com música. Verdade. Que daí tem lógica. Teria uma forma mais, como é que eu vou dizer, mais menos perigosa para eles, porque era uma música, né? Podiam no máximo como é que teve não na época? Aceito, né? Uma censura, de repente. Sim. Só. Mas mais do que isso, não. Do que tu ir, por exemplo, protestar, né? Pra frente do negócio gritar, né? A polícia vem, você corre. E a TV, então, nem se fala, né? Porque daí, se no rádio já não tem muito espaço pra música. É muito pouco, viu? Tem até, acho que hoje no Rio Grande você mantém, acho que 1 ou 2 programas, que é o Galpão Crioulo e o De Campo e Alma, que por sinal muito bom. E já é outro formato, né, de apresentação. O Galpão Crioulo mesmo, hoje que não volta mais, né? O Galpão Crioulo, a gente gravamos ele semana passada. Vai passar dia 20. Mas em estúdio, né? No estúdio, exatamente. É gravar no estúdio lá e... É que antes eles gravavam externo e faziam feira, porque daí eles era custeado, né? A prefeitura pagava lá e é um custo muito alto, né? E outra também, as TVs perderam a credibilidade bastante, né? Todas, não é uma, não é duas. Até a forma de comercialmente também baixou, acredito, a arrecadação deles. Que tudo é apoio, é anúncio, né? Porque tu vai investir na TV se ninguém olha, tu não vai investir, daí tu pode investir no YouTube, no Spotify, no Facebook, no Instagram, tu pode divulgar teu produto de graça na tua conta. Né? Entende? Então são coisas que é meio que o modernismo na reviravolta do CD, né? Sim. Do DVD, Nossa, o que tem de aparelho velho por aí agora, abandonado já, né? E eu gosto. Tem uns 8 lá em casa. É mesmo? Eu vou comprando. É bom. Vou guardando. Estraga um, já tem outro, que não tem mais peça, né? Sim. Mas isso é legal. Gilmar, e pra quem quiser encontrar hoje o pessoal aí dos 4 Galdéria aí pra fazer umas taipas aí, puxar uns alambrados aí, como é que contata? Não, tem que ser tudo com pedra boa e com cerno bom também, senão não vamos. Não. Tem que ter uma ferramenta de fundamento. Mas, homem, é só entrar em contato nas redes sociais, né? Sim. No site, na Facebook, página, Instagram. Facebook, Instagram, os 4 Galdéria Oficial. E daí também pelo contato, né, do nosso empresário, que é o Gilberto Lima. O Gilberto Lima também tem uma história bonita na música gaúcha, né? Tem. Ele tem uma bagagem muito grande, né? Tem que vir contar um dia. De vendas. Esse homem conhece muita coisa. Eu convivi há muito tempo e... Na época dos Monarcas, ele vem lá de muitos lá de anos. Cruz Alta, acho que ele é de Cruz Alta, né? Da Joia. Joia. Da Joia. Então ele trabalhou com muita gente, com o João, ele trabalhou com... Nossa, ele já teve os grupos, lá no passado, né? Teve, né, os Boca Braba e os... Tem uma historinha dele. E ele... Hoje ele já tá mais, como é que eu vou dizer? Mais caseiro, né? Comercialmente, tratando só mais de casa, né? Os negócios, e ele também trabalha com a agenda do Cordiona, né? Ele é o exclusivo empresário do Cordiona.
Tem o Alto Uruguai, que é a empresa que locação, eventos, né? de eventos, locação nacional, ele tem equipamento, tudo. Então, é com ele o contato, né? Seria o 54, né? Anota lá. É. Carvãozinho na parede. 054 lá, é o código de área, Erechim. É o 9917-0670. Olha aí, ó. 9917-0670. Eu tenho que sempre colar aqui, que eu me esqueço. Já fala com o homem lá, já fecha um baile com os 4 Galdério, que é 5. 54-99-17-0670. Com o seu Gilberto Lima, Alto Uruguai Eventos. Aí leva os 4 Galdério aí pra animar o fandango, casamento, tudo. Separação. Mas, credo. Vai que resolvam voltar, né? Parente, muito obrigado, cara, por tu confiar no meu trabalho, por tu aceitar o meu convite, por estar aqui hoje. Muito obrigado mesmo. Obrigado a ti, eu que fico agradecido e deixo aqui meu abraço especial a todos os teus seguidores, o pessoal que acompanha esse teu podcast. E eu quero deixar os parabéns pela tua iniciativa, né? De resgatar. Eu não sabia que era a tua pessoa. E aí tu me falasse aqui que a gente me mostrou um CD autografado aqui que eu autografei pra ele, acho que foi em 2003, né? Rapaz do céu. Quando nós era novo ainda, né? Cabelão. Quando nós era novo. E deixo o meu abraço especial aí, ó, a todos vocês. E pode contar conosco, viu? Sempre que tu precisar aí, na medida do possível, que a gente estiver na volta, aí nós vamos estar se ajudando, porque eu acho que esse trabalho tem que ser feito por pessoas que gostam de acompanhar a nossa música, a nossa cultura, o nosso jeito de ser. E com certeza não vai morrer por causa dessas pessoas. Assim como você, como eu que gosto, como os outros mais colegas que levam em frente esse trabalho. Muito obrigado, viu? Obrigado. Ô, bicho, velho. Até a semana que vem. Até.